Sexta-feira, 28 de dezembro, 22 horas e 20 minutos, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, Profeta Elias. Quero tratar um assunto interessante nesta noite aqui com vocês, sobre corpo, alma e espírito versus corpo, alma divina e alma animal. O trabalho que eu tenho feito, estou fazendo, é um trabalho de trazer para vocês a decodificação da Bíblia, essa tal da Bíblia Sagrada que vocês têm aí nas vossas mãos, porque essa Bíblia Sagrada, na verdade, ela é um livro codificado que necessita de ser decodificado, porque quem confeccionou essa Bíblia aí, segundo a própria literatura, a teologia, lá em meados de 200 a 300 depois do Cristo lendário, essa Bíblia foi confeccionada, dados ali os ajuntamentos dos pergaminhos, dos papéis, das anotações, das pedras e documentos antigos. Então, datado aí de 200 à frente, até 300, 350, 400, foi criada uma parte dessa tal da Bíblia. E a tal de Septuaginta, a Vulgata Latina, foi criada aí a partir de 200, depois da história do Cristo lendário. Então, nem se tinha documentação oficial, documentação da época do Cristo, quando foi criada essa Bíblia. Então, disse que o Cristo falou, cita-se todas essas histórias do Novo Testamento, etc., mas não se tem documento lá na antiguidade, já há 300, 200 depois de Cristo, já não tinha documentos originais. Então é uma montagem, na verdade, de supostamente teorias, ideias, ideologias que foram ocorridas 200 anos anteriormente à confecção desse Novo Testamento aí. E aí uma parte de documentação que consta, segundo aí a teologia, a história, com os judeus, que é a Torá, o Tanar, Talmud, essas outras documentação, eu vou falar no outro tempo, porque é uma outra documentação que tem que ser tratada à parte. Mas falamos aí no sentido mais pegando o Novo Testamento. Enfim, eu estou fazendo uma decodificação para vocês de tudo o que significa essa Bíblia que vocês têm na mão. Existe um tratado aí da Bíblia que fala sobre o corpo, a alma e o espírito. Eu quero ser breve, mas focar nesse assunto aí. Corpo, alma e espírito. O que vem a ser esses elementos? Corpo, alma e espírito que a Bíblia cita. Que o corpo, óbvio, o homem em si. A alma, digamos aí, segundo o que nós podemos perceber, a percepção que nós temos da Bíblia aí, que a alma é um fantasminha, que quando o homem morre, aquela alma sai do corpo, vai para o céu, para com Deus. E o espírito, então, é algo que está anexado à alma e o espírito da pessoa. Só que isso é um assunto mal falado, mal tratado, e é uma coisa assim que é uma falácia, na verdade, na realidade dos fatos. Se você pegar esse tema de espírito, vem do hebraico antigo ruach. Ruach é fôlego de vida. Então, o que seria o espírito? O fôlego de vida. E a alma? A alma é nefesh, também é animação, é um fôlego de vida. Então, se você for levar ao pé da letra a tradução da sua Bíblia, aí você vai descobrir que não existe nem alma e nem espírito, como trata-se nos livros do Novo Testamento, que isso aí nada mais é a animação do corpo do homem. E a alma em si seria, segundo a mitologia grega, segundo os filósofos da antiga Grécia, seria o quê? O entendimento. A alma seria a psique humana, ou seja, a consciência humana, o entendimento que o homem adquire no decorrer da sua vida. Então, vamos fazer uma decodificação para você saber qual que é a teologia do profeta Elias de Campinas. O que o profeta Elias recebeu do Eterno, o soberano dos mundos, do Deus, do soberano Senhor do universo. O que significa essa codificação ideológica e literária? O que vem a ser o corpo, a alma e o espírito dentro de uma realidade?
dentro de uma percepção de um oráculo para com a divindade, o que vem a ser, porque o que está disponibilizado aí na literatura é uma coisa que assim não tem uma fundamentação profunda. É mais uma forma de explicar algumas realidades de forma codificada, mas o profeta ele tem a profundidade, ele tem uma conexão com o divino e ele consegue buscar a realidade das coisas que estão codificadas. Então eu vou passar para você qual que é a fundamentação real e verdadeira do que na realidade é corpo, alma e espírito. O corpo, essa matéria que você está vendo, um holograma personificado físico, materialmente, isso é chamado corpo, segundo o profeta Elias de Campinas. Então, nós temos esse holograma materializado que é o nosso corpo. E o que é a nossa alma? A nossa alma, os gregos, filósofos da antiga Grécia, já dizia que a alma é o quê? A sua inteligência, a sua psique, a sua persona, a sua intelectualidade, o seu caráter, o que você é, a sua essência. Então isso é a alma. Agora vamos lá, se a alma é a minha essência, é o meu caráter, é a minha personalidade, é a minha persona, será que após a minha morte, esse meu caráter, ele vira um fantasminha e retorna para Deus, para o divino, etc e tal, conforme é descrito na teologia, na Bíblia, em alguns textos bíblicos? Não, se a alma é a minha psique, é o meu entendimento, se caso o meu corpo morrer, a minha alma morreu, infelizmente. Se eu morrer, acabou tudo, porque a minha persona, o meu caráter, a minha personalidade, a minha psique, a minha intelectualidade morre com o meu corpo. Porque dados modernos da ciência cita claramente que dentro do cérebro, não só o cérebro, mas o chip do ser humano está no seu cérebro. Ou seja, se você cortar a cabeça de uma pessoa, ela não consegue mais pensar, ela não consegue mais agir, ela não consegue mais compor um poema, ela não consegue mais compor uma canção e até mesmo o seu próprio corpo morre. Por quê? Desligou a psique que está no cérebro. Pela própria medicina moderna nós conseguimos entender que o cérebro é o responsável por traduzir os efeitos ópticos, os efeitos elétricos do corpo, traduzir os sentimentos que o corpo tem, as emoções, as nuances de frio, calor, etc e tal, o paladar, o tato, o olfato, a audição e etc. Então tudo isso é eletronicamente mecanizado no cérebro, e aí se torna então os seus instinto animal, a sua interação com a sociedade através do seu conhecimento, do seu aprendizado, do seu dia a dia, que vai formar a sua persona, a sua pessoa, através do seu conhecimento, das faculdades que você vai exercer, vai conhecer na tua vida, vai estudar, vai formar então um médico, um doutor, um cientista, ou um iletrado, ou um analfabeto, etc. Então, a sua psique traz, através do seu cérebro, a resposta de quem é você, a sua persona. Então, morrendo a sua psique, a informação que foi colocada no seu chip ali no seu cérebro, acabou você. Então, quando você morreu, a sua alma, que é a sua persona, morreu também. E o que seria o espírito? Diz que é algo que os teólogos não conseguem explicar, diz que é algo que está muito ali junto, unido com a alma. Eles não conseguem nem dar uma tradução. Por que não conseguem dar uma tradução? Porque não sabe o que significa. Quando eu não consigo explicar algo cientificamente, teologicamente, filosoficamente, é porque eu não tenho conhecimento. É simples. Não adianta nós ficar enrolando as pessoas, mentindo, ou eu acho que é isso, pode ser que seja isso. Você tem que saber o que é ou o que não é. Agora, se você não sabe, tudo bem. Fica aí trazendo uma filosofia mitificada, uma ideologia que não tem fundamentação. Aí tudo bem. Mas o profeta Elias vem para fazer o quê? Para decodificar todos os assuntos polêmicos da ciência moderna, das tecnologias, dos astros, da astronomia, etc e tal. E o meu principal foco agora nesse tempo é decodificar a Bíblia.
os temas relevantes que estão disponibilizados na Bíblia, que traz tantas confusões, tantos debates, tantos embates, etc. Enfim, o que seria então o espírito? Se a alma é a persona, é a psique intelectual do ser humano, é o que ele aprendeu na sua vida. O que seria então o espírito? Vamos lá, vou explicar para vocês não ficar mais sendo levado por ventos de fábulas, de ideologias intermináveis, que não explica nada, que não esclarece nada. O que é esse tal citado espírito? Qual é a decodificação desse elemento que a teologia colocou por um código lá na Bíblia, lá em alguns textos teológicos, filosóficos, etc. O espírito, meu caro, é a sua conexão com o divino. Mas então, profeta, o senhor está mitificando também os fatos? Não, não estou mitificando. Veja bem, você tem uma intelectualidade, uma psique humana, animal, voltada ao terreno. Quando essa psique, que é animal, terrena, intelectual, entra em conexão com o divino, aí se forma o quê? O espírito. Isso é a decodificação, tá? Do que significa lá na Bíblia aquela palavra espírito. Espírito é o que? A sua alma um pouco mais elevada, porque ela vai fazer um contato com o divino. Ela não vai ser só uma alma, uma intelectualidade animal, uma intelectualidade terrena, mas uma intelectualidade conectada com o assunto espiritualizado, com o assunto da divindade. Então, para não se esclarecer esses fatos, porque eles não podiam esclarecer esses fatos, os templários que escreveram a Bíblia, que confeccionaram a Bíblia, os papas antigos, os grandes filósofos antigos, eles então colocaram um código, é o espírito. Mas o que representa esse espírito para o homem? Não estou falando espírito de demônios, de deuses pagãos, estou falando espírito do homem, porque diz-se que a teologia, que o homem é feito, composto tricotômico, corpo, alma e espírito. O que eles querem dizer lá na teologia, lá na Bíblia, nos textos bíblicos, citando a palavra espírito? Esse espírito é a conexão que a sua intelectualidade, a sua persona vai ter após você se iniciar na religião. Você vai ter um contato com a espiritualidade, um contato de conhecimento do que é o divino, do que é Deus, do que é a historicidade de um suposto povo de Deus. Então esse ato da sua conexão com a espiritualidade, com a religião, se torna na sua intelectualidade também uma alma evoluída, chamada, dito pela codificação, espírito. Então acredito que eu fui aí bem esclarecedor para vocês que segue as fábulas da Bíblia, as falácias dos teólogos, dos filósofos, dos rabinos, dos mestres, dos doutores, que não sabem nem para onde estão indo e nem aonde querem chegar. Entre aspas, né? É lógico que eles sabem o que quer dizer, mas eles não podem dizer. Estou dizendo, falando no conceito do discurso, que não tem fundamentação. Então, corpo é esse holograma físico, materializado. Isso é corpo. O profeta Elias de Campinas tem um corpo, tá aí, o corpo do profeta Elias. E o que é a alma do profeta Elias? Sabe o que é a alma do profeta Elias? Tudo que o profeta Elias aprendeu desde criança. Isso é uma alma. O quê? Uma persona, um caráter, um intelecto, o aprendizado que o profeta Elias teve como ser humano comum. Isso é a alma. Aí você tem essa alma, que é a alma animal, e aí existe uma alma divina, que é supostamente esse espírito. Por que alma divina? Porque essa alma entrou em contato com assuntos extraterrestres, com assunto de outras dimensões, com assunto da religiosidade, com assunto da espiritualidade. Então, formou-se uma alma divina, acendeu-se uma alma divina. Ela vai ter vários níveis de acendimento. Quando ela estiver num nível bem elevado, vai ser chamada de quê? De espírito. Então a alma divina é o espírito do ser humano, que ascendeu, que procurou buscar o divino, a religiosidade, o conhecimento. Então,
tá aí para vocês de forma assim bem esclarecida qual é o conceito do profeta Elias, buscado lá em cima a revelação divina para interpretar esses códigos da Bíblia, da teologia moderna. Corpo, alma divina e alma animal. A alma divina é supostamente o espírito, e a alma animal é o seu intelecto terreno, material, normal, o do cientista, do teólogo, do filósofo, do médico, é a sua intelectualidade terrena. E quando você acessar as coisas espirituais, os assuntos teológicos, os assuntos escatológicos, os assuntos do divino, então aí você tem uma alma divina, que supostamente é o espírito. Então tá aí um tema esclarecedor para vocês. Muita shalom a todos, o Eterno vos agracie e vos ilumine.